Olá, essa é a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Novo Campos Elíseos. Não é novidade para ninguém que estamos passando um tempo de isolamento social devido à pandemia. E uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer ao longo desse tempo é aprimorar a nossa leitura bíblica, nos dedicarmos mais à palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso nessa nossa aula. Oremos, Pai Santo, nós queremos te agradecer pela nossa vida e graça que nós recebemos do Senhor em Jesus Cristo e orar pedindo para que o Senhor abençoe essa aula e que essa pequena e singela instrução motive os meus irmãos e irmãs a se debruçarem mais tempo, com mais afinco e interesse na leitura e no estudo da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Como sempre, eu vou compartilhar a tela para a gente estudar com o PowerPoint mais fácil. Então, queridos, é uma aula bem simples, singela, mas que nós vamos aprender a nos relacionar com a Bíblia. Eu vou seguir 3 passos aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, os motivos para nós estudarmos a Bíblia. Para isso a gente usa o texto de Hebreus 4:12 que diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Essa é uma das afirmações mais contundentes a respeito da palavra de Deus e de quanto é importante estudarmos a palavra de Deus, nos relacionarmos com a Bíblia e quais as implicações que isso traz para nós, né? Então vamos ver algumas delas. Primeiro, a palavra de Deus nos ajuda a conhecer a Deus, ao Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós nos relacionamos com Deus também, né? Podemos adicionar aí, ao mesmo nível de importância, a oração. Há outras práticas devocionais, como solitude, silêncio, jejum, que são práticas muito importantes também. Mas acho que as principais são oração e leitura da palavra de Deus. Porque quando nós lemos, nós nos abrimos para ouvir o que Deus fala com a gente. E é muito interessante como que os teólogos trabalham a ação do Espírito Santo em nossas vidas à medida que nós estamos nos expondo à palavra de Deus. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, o Espírito está nos afiando, está nos moldando pela palavra. E aí isso então nos dá a base, ou seja, a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é a base para a nossa relação com Deus também, né? Junto da oração. Então, nós lemos porque nós podemos conhecer a Deus, porque Deus se fez a conhecido, ele se faz conhecido através da palavra dele. É interessante porque essa é uma escolha divina. Deus poderia ter feito isso de outras maneiras, mas ele fez através da palavra, né? Através de homens e mulheres é, é, que juntos contribuíram para a palavra de Deus. Calvino chama isso de acomodação, ou seja, Deus se acomoda de modo com que ele se revele e nós podemos entender e conhecer. Isso se dá através da palavra de Deus. O segundo motivo é para nós conhecermos a nós mesmos. É interessante demais isso, né? Como que a palavra de Deus ela revela quem nós somos, né? De novo, Calvino vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus primeiro para depois conhecer a nós mesmos. E esse conhecimento, esses dois conhecimentos, eles se dão pela palavra de Deus. Eu vi um post esses dias que rolou bastante pelo Facebook, que dizia assim: li a Bíblia e encontrei vários erros, todos em mim mesmo. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos nos conhecendo a nós mesmos, né? Pontos escuros do nosso coração, das nossas vidas vão ah, tendo luz. Desculpa, conhecer a nós mesmos, faltou só um S ali entre o E e o M. E então nós vamos conhecendo a nós mesmos, vendo a nossa natureza, conhecendo quem nós somos, coisas boas, que nós somos filhos e filhas de Deus, alvos do amor de Deus, e também coisas ruins, somos pecadores, somos lutar contra a carne. Então, o segundo motivo é para conhecer a nós mesmos. O terceiro é conhecer a nossa realidade e o mundo em que vivemos. Isso é importante também. Então, a Bíblia vai
nos contando a história por trás da história e vai afiando e ajudando no nosso foco para nós podermos olhar para o mundo em que a gente vive de maneira correta e entender o que está acontecendo, né? E essa é uma característica cristã muito peculiar e importante. Ó, quando a gente lê a Bíblia, ela vai nos ajudando a ver o mundo em que a gente vive e porque, especialmente porque ela conta a história por trás da história. Então a gente vê no mundo em caos, em uma bagunça, mas a gente sabe que o Senhor está reinando acima de todas as coisas. Por exemplo, então a gente conhece a nossa realidade e o mundo em que vivemos através da Escritura, através da Palavra de Deus. E um quarto motivo é porque nós aprendemos a viver, né? E aqui é um resultado dos três pontos. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a realidade em que a gente vive e isso nos ajuda a viver, a responder, direciona os nossos passos, né? E nos faz viver uma vida de piedade, engajados na missão de Deus para nós e tudo para a glória de Deus. Então nos ensina a viver. A Bíblia é muito prática. Então quando nós nos relacionamos com a Bíblia, nós aprendemos como nós devemos viver, respondendo a Deus, respondendo a nós mesmos e ao mundo em que a gente vive. Então, os quatro motivos para estudarmos a Bíblia seria conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer a realidade em que vive e aprender, então, como viver nessa realidade. Como estudar a Bíblia? Então, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Primeiro, nós devemos estudar a palavra de Deus como uma palavra inspirada de Deus, né? O texto Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, nós estamos lendo um texto e temos que lidar com isso como um texto, porque é um texto, mas é mais do que um texto, né? É a palavra de Deus inspirada. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo o Espírito, né? O próprio Deus falar com a gente. Então, nós temos isso da Bíblia como palavra inspirada de Deus. Segundo, como fonte de ensino e de orientação. O texto diz, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, nós devemos estudar a palavra de Deus, nos relacionarmos com a Bíblia como uma fonte de onde nós podemos tirar ensino para as nossas vidas e também para nós passarmos para as outras pessoas e orientação também para vivermos. Mas não só uma fonte de ensino, de orientação no sentido teórico, mas uma fonte de transformação e formação de pessoas. Porque o texto continua dizendo, para que o homem e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, na palavra de Deus há ensino e orientação que gera transformação em nós, que nos forma a imagem de Jesus, que é o grande objetivo de Deus para nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós passamos por transformações profundas. E a gente tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, entendendo que ela é fonte dessa transformação e da formação que nós precisamos, né? O nosso discipulado, em grandíssima parte, está fundamentado na Escritura, nas leituras que nós fazemos na Bíblia e como o Espírito, como eu já falei, usa isso para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, nós estudamos a Bíblia como palavra inspirada de Deus, como fonte de ensino e de orientação, e como fonte de transformação e de formação também nós. É interessante que nós também devemos estudar a Bíblia com dedicação. Em João 14, 24, Jesus falou, aquele que me ama, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ou seja, nós amamos a Deus. O que a gente deve fazer? Estudar a palavra de Deus. Aí Jesus usa a imagem de guardar, mas guardar seria de manter, e a gente pode entender que significa estudar, ler e retê-las em nós. E precisa de dedicação. Aqui significa que a gente não pode usar a Bíblia como um amuleto, né? Ou como uma caixinha de promessas. Assim. Nós precisamos ler com dedicação e afinco, no sentido de estudar, de ler, de entender, de buscar entendimento, seja em pessoas mais capacitadas para isso, ou materiais que estão abundantes hoje, que nos ajudam a isso. Ou seja, precisa de dedicação, sabe? Nada vem por acaso. Então, com a Bíblia também não é assim. Nós precisamos de dedicação, né? Dedicar tempos exclusivos dentro do nosso dia para leituras
da palavra de Deus. Então nós precisamos nos dedicar. Também com oração, porque nós estamos lendo, é um texto, mas como eu já falei, é mais do que um texto, é a palavra de Deus, né? E o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo da Bíblia, não é por acaso que o tema desse salmo é a palavra de Deus. Então ele começa no versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. E aquele salmo é um cântico e uma oração. Ou seja, o Salmo 119 a gente pode resumir como uma oração acerca da palavra de Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos em oração. E também devemos, ah, digamos assim, é, mergulhar, inundar, né? A nossa leitura da Bíblia em oração. E aí nós colocamos os dois grandes meios de graça assim para nós, além da ceia do Senhor, do batismo e da comunhão da igreja, juntos, né? Então, à medida que a gente vai lendo, o Espírito vai falando com a gente, e nós vamos orando ao Senhor, respondendo em oração, né? Então, a leitura da Bíblia deve ser encharcada na oração também. E com fé. O Tiago vai falar em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ele vai falar que aquele que lê a Bíblia, mas não faz aquilo que a Bíblia diz, é como um homem que olha no espelho, vai embora e esquece o que viu. Ou seja, nós precisamos ler com fé no sentido de ler e obedecer à Escritura, né? Então, se a Bíblia diz o que ela diz para nós, para amarmos os nossos inimigos, para sermos uma bênção, para sermos pacificadores e outras coisas, nós precisamos estudar a Bíblia com fé, no sentido de entender que aquelas palavras são verdadeiras e nós precisamos, então, como resposta e prova que nós acreditamos que elas são verdadeiras, é obedecer. Então, mais 3 pontos: como estudar a Bíblia? Com dedicação, com oração e com fé. E agora, para terminar, um simples roteiro para estudar a Bíblia. Como é que a gente pode ler a Bíblia e tirar proveito? São algumas perguntas. Primeiro, quando você lê um texto, você tem que perguntar qual é a função desse texto. Então, você lê a cura de Jesus, por exemplo, Jesus cura um cego, né, num dos evangelhos. Você tem que perguntar, você tem que primeiro entender como é que aquele texto se encaixa dentro daquela estrutura que o evangelista, no caso, está construindo, né? Quais são os temas que o evangelista trabalha, em qual bloco do evangelho que esse relato de cura ele se encontra. Então, como é que esse texto funciona aqui? Por exemplo, no caso que eu falei, da cura de cegos, a gente sempre acha que foi uma cura de cego e ponto. Sim, primeiro foi uma cura de um cego. Jesus curou uma pessoa que era cega, mas na maioria das vezes, se não em todas as vezes que os evangelistas apresentam curas de cego, eles estão usando tais curas para dizer que nós precisamos ser curados de uma cegueira espiritual, no sentido de conseguir enxergar quem Jesus é. Entende? Então tem sempre esse sentido maior, porque quando um evangelista, por exemplo, escreve então que Jesus curou um cego, ele não está só relatando que Jesus curou um cego. Ele está usando essa história dentro de uma intenção, de um texto que ele está escrevendo para uma comunidade cristã e para nós que chegou até hoje o texto também. Então tem que fazer essa pergunta, tem que pensar, tem que gastar tempo, tem que realmente se aprofundar nisso. A segunda é o que esse texto ensina acerca de Deus, né? Seja o Pai, seja o Filho ou o Espírito. O que esse texto está falando? Quem é Deus? Por exemplo, quando Jesus cura um cego, ele está dizendo que Jesus é o caminho para nós enxergarmos Deus, para nós vermos quem Deus é, né? Ele é capaz de nos curar, ele é aquele que cura da cegueira, tanto física quanto, que é a pior, espiritual. Jesus é aquele que nos cura. Então, perguntar, questionar o que você está falando sobre Deus. A terceira pergunta é: e o que esse texto fala de mim mesmo? Então, por exemplo, o texto sobre o cego, será que eu sou cego com relação a Cristo? Será que eu sou cego com relação ao reino de Deus? Eu acho que não, mas vamos ver minhas atitudes. Tal vez eu fiz isso. Para tal pessoa eu falei assim, eu devia fazer assim. Eu penso que Jesus, que Deus é um Deus assim, mas que é um Deus que pune demais, mas na Bíblia fala que Deus é amor, será? Será que eu não estou precisando fazer como o cego lá de Mateus? Cura a minha cegueira. Será que não é isso? Então essa é a terceira pergunta que esse texto ensina de mim mesmo. E a quarta, o que devo fazer em resposta obediente ao que aprendi? Ou seja, eu aprendi, por exemplo, que eu estava cego e Jesus é aquele que pode abrir o meu entendimento
curar a minha cegueira. Quando você lê lá nos textos dos cegos, muitos dos cegos, diz o evangelista, né, e seguiram a Jesus porque eles se tornaram discípulos de Jesus. A cura da cegueira resulta em ser um discípulo. O que eu devo fazer? Eu devo ser um discípulo ou uma discípula? O que significa isso? Obedecer, testemunhar, né? E é interessante porque tudo isso é importante e faz com que o texto saia, aquele texto lá saia só das palavras e da página, né, da tinta, ganhe força, entre em meu coração e minha mente, foque os meus olhos, dirija a minha língua, minhas mãos, meus pés, e me faça ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, esse pequeno roteiro pode te ajudar a estudar um texto. Lembrando, então, queridos, que a palavra de Deus é a revelação de Deus, um Deus que nos ama e se revela plenamente em Jesus Cristo. E o objetivo, então, o último da palavra de Deus é revelar a Deus e fazer com que nós o amemos mais e amemos também o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, abençoe profundamente sua leitura da Escritura, que você tenha realmente fome da palavra de Deus, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Oremos, Pai Santo, queremos te agradecer pela tua santa palavra. Te agradecer profundamente, Pai, que a tua palavra, que nós tenhamos fome da tua palavra e que nós estudemos a tua palavra com dedicação, Senhor, e ela nos transforma. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.